Quarta parte do livro, Senhor Número Errado, livro único. Se você gosta de livros interessantes de outros gêneros, entre no canal. Lá mais embaixo você encontrará várias sinopses. O livro completo desses livros estará em um link da descrição. Olivia. Isso foi tão divertido, Olivia. Eu sorri e queria ser atingida por um raio. Glenda ligou e me convidou para almoçar para falar sobre a coluna, e foi muito bom por um tempo. Comemos uma pizza deliciosa nos rios e a mulher era hilária, mas depois começou a falar dos filhos. Perguntando sobre os meus. Cada vez que eu dava uma resposta vaga e depois fazia oh meu Deus, aquele ali é o Tom Brady para distraí-la e desviar a conversa de nossa prole. Mas foi um lembrete gritante de que, eventualmente, a coisa toda realmente ia cair em chamas. Era apenas uma questão de tempo, mas em vez de me concentrar na queda, eu estava me concentrando em aproveitar o passeio. Eu sei, devemos fazer isso de novo em breve. Terminei minha Pepsi Diet e empurrei o copo sobre a mesa. Obrigada por me convidar, oh, meu Deus. Glenda. Pensei mesmo que era você. Uma garota que parecia ter a minha idade se aproximou e abraçou Glenda. Ela me deu um belo sorriso. Cara, a garota tinha dentes perfeitos, e disse para Glenda: como você está? As duas se abraçaram por um segundo, então mordisquei o pequeno pedaço de crosta que sobrou no meu prato até terminarem. Eu meio que desejei ter pedido 2 fatias em vez de uma. Depois que elas se abraçaram e a garota foi embora, Glenda virou seu rosto radiante para mim. Sinto muito, LV, ela costumava estagiar para mim e eu não a vejo há séculos. Oh, meu Deus, não foi problema nenhum. Então, onde estávamos? Acho que estava agradecendo por me levar para almoçar. Bem, ela disse, recostando-se na cadeira, eu só queria fazer algo legal porque estamos todos muito felizes com a coluna. É exatamente o que queríamos, mas mais. Bob acha que você tem um número sólido de não pais lendo seus artigos. Sério, eu não tinha ideia de quem era Bob, mas não ia perguntar. Se Bob achava que as pessoas gostavam, eu era uma garota feliz, isso é tão incrível. Ela me abraçou quando estávamos saindo do restaurante e disse, eu sabia que estava certa sobre você, Olivia. Parabéns pelo seu sucesso. Eu não conseguia parar de sorrir por 2 quarteirões enquanto caminhava para casa, deslumbrada com minha boa sorte. Mas no 3º quarteirão, comecei a me preocupar. Era bom demais para ser verdade, as coisas não funcionavam assim para mim. Alguém ia descobrir que era eu o que não tinha filhos. Eu só sabia. E eles contariam a Glenda e tudo estaria arruinado. Era apenas uma questão de tempo. Meu telefone tocou. Kalin, você cochilou na minha cama. Sorri e respondi, são apenas 14 horas. Kalin, então? Então só bêbados e garotos de fraternidade tiram uma soneca a essa hora. Estou indo para casa agora, e provavelmente vou me aconchegar em sua cama logo após minha chegada. Kalin, onde você está agora? Acabei de almoçar com minha editora. Kalin, uau, chique. Eu sou, na verdade, a mais chique. Kalin, restaurante. Zil. Kalin, você pegou o New York King. Por que não me pergunta se eu comprei a pizza de vômito e cocô? Eca. Kalin, você não gosta de salsicha? Não. Kalin, eu diria que você é uma amante de carne. Isso é algum tipo de sugestão obscena sobre pênis. Kalin, agora quem é nojenta, pervertida? Eu literalmente quis dizer que você parece alguém que gosta de comidas que já foram animais. Eu não gosto de misturas de carne que são esguichadas em tripas. Kalin, você realmente tem jeito com as palavras. Marshall. Eu sei. Era estranho quão confortável era enviar mensagens de texto para Kalin. Eu realmente não sabia como ou porquê, mas o vai e vem foi tão bom que eu não senti falta do senhor número errado pela primeira vez. Kalin assumiu facilmente seu lugar. Kalin, bem, não destrua minha cama, perdedora. Só vou comer espaguete com almôndegas lá, não se preocupe. Kalin, não me surpreenderia se você realmente fizesse isso. Decidi ir direto para o apartamento dele quando voltasse. Meu lindo loft estaria esperando, mas eu precisava tirar uma soneca antes que ele voltasse para casa e eu perdesse minha chance. Eu ainda tinha minha chave, então entrei como se ainda morasse lá. O lugar parecia exatamente o mesmo, só que um pouco mais arrumado. Tinha sido apenas um dia, mas eu esperava que já fosse diferente. Eu roubei um Dr. Pepper da geladeira e fui para a cama de Kalin, mas me distraí com a visão do escritório.
Era lindo. Sem roupas espalhadas, sem colchão feio, e a mesa super organizada. Kalina tinha claramente movido suas coisas de trabalho de volta para o espaço, porque ao contrário de quando eu ocupei o quarto, havia pastas de arquivos e post-its por toda a superfície de vidro. Eu não sabia o que era, mas havia algo em ver sua caligrafia profissional que me deixou um pouco impressionada. Estranho, certo? Entrei em seu quarto, e parecia exatamente o mesmo de todas as sonecas anteriores. Sua cama estava feita, o edredom de tom carvão perfeitamente endireitado com os travesseiros na medida certa, fazendo com que parecesse um anúncio. A madeira escura da mesa de cabeceira e da cômoda brilhava como se tivesse acabado de ser polida e cheirava a pinho. E a Kalin? Tirei meus sapatos, sabendo que levaria aproximadamente 30 segundos para adormecer uma vez que subisse em cima daquela nuvem enorme e deitei minha cabeça. Eu arrastei a ponta do edredom por cima de mim antes de definir o alarme do meu telefone para 40 minutos, mas 15 minutos depois meu telefone estava tocando Oi, sentei-me e pisquei, tentando superar o choque de ser acordada. Hein, Olivia, é Jardim do escritório. Eu só queria que você soubesse que os caras da loja de móveis acabaram de trazer sua chave de volta depois da entrega. Cocei a cabeça e disse. Ok. Nebraska Furniture Mart. Eles acabaram de entregar algo no seu apartamento. Saí da cama de Kalin e arrumei o cobertor. Meu apartamento? Sim, isso não está certo? Peguei minha bolsa e sapatos do chão e fui para a porta. Quero dizer, está tudo bem, mas eu não pedi nada. Tem certeza de que era meu apartamento? Ouça, Olivia, alguém está aqui para ver um apartamento, então eu tenho que ir. Jordim parecia irritada agora. Deixe-me saber se houver mais alguma coisa que eu possa fazer por você. Ok, talvez minha mesa tenha sido enviada mais cedo e ela estava equivocada sobre a loja, ok. Enquanto subia no elevador, percebi que não poderia ser a mesa. Eu tinha pedido na noite anterior e estava sendo enviada de um armazém em Minneapolis. Talvez Dana tivesse trocado os banquinhos ou algo assim. Saí para o meu andar e só esperava não ficar devendo dinheiro por móveis que não eram meus. Kalin. Eu não posso acreditar que você realmente fez isso uma vez. Gillian se recostou na cadeira e cruzou os braços, sorrindo enquanto nossos pais saíam da sala de jantar. Mamãe vai ficar insuportável por meses, relembrando a época em que seu pequeno Kalin realmente se juntou a nós para almoçar no clube. Para ser honesto, eu mesmo não conseguia acreditar. Eu geralmente evitava fazer qualquer coisa com meus pais no clube, mas quando minha mãe, que tinha acabado de se recuperar de um ataque cardíaco, ligou na noite anterior, eu cedi e concordei em fazer um lanche rápido com a família. Papai não vai se juntar a ela nessas boas lembranças, vai? Assinei a conta e entreguei ao garçom, me perguntando por que minha família gostava tanto do lugar. Era feito madeira escura e dinheiro velho, formal e pretensioso, e minha mãe e meu pai criaram o hábito de compartilhar uma refeição lá pelo menos 2 vezes por semana. Isso é porque você nunca simplesmente cala a boca e o deixa falar. Gil era boa nisso. Ela sempre deixava meu pai continuar sem dizer uma palavra, porque sabia que era em vão. Eu, por outro lado, não era tão bom em aquecer. Bem, me irrita que todo mundo faça isso. Ele é como a porra do rei, é ridículo. Quem pode dizer coisas como apenas membros de uma fraternidade e atores desempregados têm colegas de quarto na sua idade e se safar disso? Olha, Kalin, você tem que entender. Ela bebeu o resto do vinho e pousou a taça de cristal. Ele está atacando porque sente falta de seu pequeno príncipe. Acho que nosso patriarca deixou bem claro que eu não sou isso, verdade? Gillian bufou, mas você discute com ele sobre tudo. Eu só discuto com ele sobre as coisas que importam para mim, e quando ele vem intencionalmente contra mim, eu me recuso a apenas sentar e aceitar. Meu pai era um cara decente. Ele ia à missa todas as semanas em St. Tomás, trabalhava duro, levava a esposa em férias agradáveis e contava piadas engraçadas no campo de golfe. Mas ele e eu estávamos em um impasse perpétuo desde que eu estava na 8ª série. Escola pública versus privada. Eu tinha escolhido errado na idade madura de 14 anos. Depois que me formei no colegial, ele queria que eu fosse para Creighton Prep, mas eu usei meu vínculo mãe-filho para tê-la do meu lado e exigimos minha educação pública. Ele cedeu porque estava muito ocupado para perder tempo discutindo com minha mãe, mas até o dia em que me formei, o homem nunca deixou de apontar a educação terrível que eu estava recebendo toda vez que não era capaz de responder instantaneamente a uma pergunta do questionário.
Depois foi à Universidade Estadual versus Notre Dame. Até hoje ele se sente traído pela minha recusa em frequentar o local onde ele se formou, onde meu avô e pai do meu avô também se formaram. Ele tentou reter os fundos para me manter sob seu controle, mas quando você marca uma nota 36 perfeita em seu ACT, as bolsas fluem como água. Eu tinha sido capaz de dar o dedo do meio para ele ir para a faculdade na Universidade de Nebraska com Jack. Mas meu pecado final foi não entrar para direito. Ele e os bics antes dele passaram a vida inteira trabalhando para construir um escritório proeminente e próspero. Em sua mente, eu deixei o sonho deles morrer porque escolhi brincar com números como um contador de classe média em vez de intensificar e escolher uma carreira adequada. Mas eu simplesmente não podia. Eu vi meu pai, meus tios e meu avô passarem todos os dias de suas vidas trabalhando pelo poder. Eles não amavam seu trabalho, mas adoravam o que seu trabalho lhes dava. Respeitabilidade, influência, riqueza e conexões. Tudo o que eu queria era ser um cara normal que realmente gostasse de seu trabalho. Eu adorava o desafio dos números, então por que não fazer isso para viver? Essa maneira maluca de pensar fez de mim, o cara com mestrado em matemática, a ovelha negra da família. Honestamente, foi por isso que eu nunca peguei um centavo deles depois da faculdade. Eu trabalhei pra caramba para me sustentar, para comprar coisas legais como o apartamento e meu carro, só para provar ao mundo que a opinião do meu pai sobre minha carreira estava totalmente errada. Fiz meu próprio sucesso sem a ajuda do estimado Thomas Beck. Bem, é divertido de assistir. Gillian pegou sua bolsa do chão e disse, gostaria que você viesse mais vezes. Meu telefone tocou e fiquei um pouco desapontado, era bom sair com minha irmã, e eu não queria ser interrompido. Ela era advogada e gostava da vida de uma Beck, mas de alguma forma conseguiu manter os pés no chão o suficiente para entender o que eu estava tentando fazer também. Tirei o telefone do bolso, mas quando vi que era Olivia, meu humor melhorou e levei o telefone ao ouvido Marshall. Beck, ela limpou a garganta. Há uma cama aqui. Recostei-me na cadeira e imaginei qual deve ter sido a reação dela quando ele apareceu na porta. Tinha sido uma ideia maluca, dar-lhe uma cama, mas ela não tinha uma e eu devia a ela por essa carta. Onde? Você sabe onde? No meu apartamento. Você não está falando sobre seu bote. Você sabe que eu não estou. Eu a ouvi parar e murmurar, embora, pensando bem, não tenho ideia de onde essa coisa foi foco, LV. Porque há uma cama aqui que se parece exatamente com a sua bem, tenho certeza de que não é exatamente como a minha. A minha foi uma encomenda especial. Você sabe alguma coisa sobre a cama no meu quarto? Concentre-se, Beck, sim, isso era para ser divertido. Por que isso era divertido? Olhei para Jill e ela estava me observando com um pequeno sorriso. Acontece que não sou um grande fã de pessoas cochilando no meu quarto, então achei que essa era a melhor solução. Você me comprou uma cama de $1 milhão exatamente como a sua, para eu não cochilar em seu apartamento? Você não está ouvindo, Marshall, não é exatamente como a minha. Eu nunca jogaria esse tipo de coisa em alguém que poderia acidentalmente derramar um tonel de queijo nacho a qualquer momento. Eu a ouvi bufar uma pequena risada. Ok, então, o que isso significa? Eu tenho que deixar você tirar uma soneca nela. Eu não gosto de me rebaixar. Então por que você fez algo tão legal? Isso não foi eu sendo legal. Você me ajudou a conseguir um grande cliente quando não precisava. Revirei os olhos para Jill como se a interlocutora fosse ridícula. Isso sou eu te pagando de volta. Eu vejo, ela parecia feliz e confusa. Isso não é uma coisa sobre o sexo, certo? Como você me compra uma cama, então agora eu tenho que dormir com você nela. Bem, merda, como se eu precisasse de mais imagens de LV na cama. Eu tinha passado de achá-la a garota mais irritante do planeta para ser inexplicavelmente obcecado por ela. Ela ainda me irritava pra caramba, mas eu não conseguia parar de pensar no jeito que ela revirava os olhos e no jeito que seu rosto ficava tão intenso quando ela estava digitando 100 palavras por minuto em seu notebook. Baixei a voz e me afastei da mesa. Não é uma coisa de sexo, embora favores de gratidão não sejam recusados se você se sentir inclinada. Gratidão. Isso mesmo. Bem, eu sou incrivelmente grata, Kalin. Esta foi uma surpresa muito agradável e acho que vou tirar uma segunda soneca na minha própria cama no minuto em que desligar o telefone. Você já tirou? Sim. A propósito, sua cama é incrível. Comecei a rir, claro que ela tinha. Então ela disse: você deveria descer e vir ver depois de chegar em casa, minha cama é deslumbrante. De jeito nenhum eu desceria para olhar para a cama dela.
Eu precisava colocar muita distância entre minha libido e a irmãzinha de Jack. A irmã mais nova de Jack, a irmã mais nova de Jack, a irmã mais nova de Jack. Eu disse. A minha melhor. Bem, depois que eu tirar uma soneca eu vou comer sobras de pizza no meu deck e comprar lençóis e cobertores, então vai ser como uma festa a noite toda aqui. Não sei se você mudar de ideia. Vou manter isso em mente, eu disse, sabendo que não faria bem. Adeus, então, Kalin. Adeus, LV. No segundo em que encerrei a ligação, Gillian disse. Puta merda, Cole, quem era? Você está positivamente radiante. Revirei os olhos e me levantei. Como se eu fosse te dizer. Você está pronta. Ela se levantou e empurrou sua cadeira. Se você não me contar a história quando chegarmos aos nossos carros, vou pegar seu Audi e ligar para nossa mãe. Certo? Acenei com o queixo para um dos amigos de golfe do meu pai enquanto saímos da sala de jantar. Vou te dar a versão curta, mas você tem que prometer não rir. Temo que não possa fazer tal coisa. Olivia. Olhei para a porta quando ouvi uma batida. Eu estava sentada em um banquinho, assistindo a um episódio antigo de New Girl no meu notebook e comendo sobras de pizza, e depois de ver Zooey Deschanel parecer tão adorável, peguei minha bolsa de maquiagem e tentei recriar seu visual. Não funcionou. Eu estava com um batom vermelho brilhante que parecia bom, mas super vagabundo, como se eu fosse o tipo de mulher que comeria um picolé hipersexualmente em uma tentativa desagradável de excitar todos os homens. Meus olhos estavam sombreados de preto e eu tinha um delineado, mas parecia mais que deveria estar em um vídeo de rock dos anos 80 do que em uma série adorável com Nick Miller. Para piorar, eu estava usando minhas velhas calças de softball porque as vi na caixa e me lembrei de como eram confortáveis e queria ver se ainda cabiam. Eu me levantei e tentei medir quanto tempo levaria para eu correr até o loft e trocar de calça bem rápido. Kalina disse que não ouviria, e ninguém além de meu irmão e Dana sabia onde eu morava. É Kalin. Claro que é. Se você veio em busca de favores de graça, continue andando. Eu trouxe roupa de cama. Eu destranquei as fechaduras e abri apenas uma fresta, deixando na corrente. Ele estava vestindo uma camiseta preta e jeans e, puta merda, aqueles óculos. Era como se ele estivesse tentando parecer um nerd gostoso ou algo assim. Eu disse. Roupa para minha cama. Ele inclinou a cabeça. Para quem mais eu traria roupa de cama? Dai-me paciência, Sperry. Você precisa prometer não dizer nada sobre a minha aparência e isso deve ser bom. Abri a porta, e seu rosto imediatamente se abriu em um largo sorriso. Bem, o que temos aqui? Vai ver se eu tô na esquina. Ele entrou no apartamento com uma braçada de roupa de cama, seus olhos em cima de mim enquanto ele sorria como se eu fosse um idiota. Mas o que é isso? Tipo. Cher encontra Taylor Swift. Cher, peguei a pilha de suas mãos e as coloquei na ilha. Que parte disso, diz Cher? Ele juntou os lábios como se tentasse parar de sorrir. Eu apenas pensei em toda a maquiagem. Que seja, eu coloquei minhas mãos em meus quadris e tentei parecer legal como eu seria se eu não estivesse vestindo calças de softball e uma regata cores extra. Então você quer ver? Ele deu uma risadinha e seus olhos mergulharam sobre mim, mas desta vez eu senti. Desta vez foi sedutor, não o zombeteiro. Oh, sim. Havia muito mais nesse sim, mas eu escolhi ignorar. Pegue a cerveja na geladeira e você pode me ajudar a arrumar a cama. Eu nem olhei para o rosto dele quando peguei a pilha de lençóis e subi as escadas. Eu não quis soar sugestiva e não tinha ideia de por que o convidei para me ajudar a fazer minha cama. O que diabos foi isso? Felizmente ele não fez nenhum comentário, e eu ouvi a geladeira abrir, então eu sabia que ele estava realmente obedecendo. Quando chegamos lá em cima, fiquei um pouco envergonhada por haver uma lata de cerveja vazia no chão ao lado da cama e uma caixa aberta de Fruit Loops. Fiquei tentada a escondê-los no armário, mas não é como se meus maus hábitos fossem algum segredo para Kalin. Coloquei a pilha de lençóis na meia parede que dava para o resto do apartamento e passei a mão sobre a brancura imaculada do tecido. Oh, meu Deus, Beck, esses lençóis são de linho. Ele emergiu do último degrau e mamãe, sua beleza tirou o ar dos meus pulmões. Algo sobre aqueles óculos de armação redonda na ponte daquele nariz forte realmente funcionava para mim. É daí? Então você é uma diva, Beck? Sua boca era firme, mas seus olhos eram divertidos. É verão, LV, o linho é perfeito. Leves e respiráveis para não esquentar, mas parecem mais pesados que um lençol tradicional. Você vai amá-los.
Eu sabia que ele estava certo, porque eu menti. Quando ele foi para Boston, eu dormi debaixo de suas cobertas. Eu não sabia que era por causa dos lençóis, mas fiquei encantada com a sensação da roupa de cama fresca na minha pele e prometo devolvê-los depois de comprar alguns. Eu pedi um sofá e uma TV da Amazon no início do dia, então por que não adicionar roupas de cama? Eu tinha um emprego estável agora, afinal considere-os um presente. Eu os lavei depois que comprei o conjunto, mas eles nunca foram usados. Obrigada. Eu desdobrei o lençol de baixo. É claro que Kalina dobrou perfeitamente, e a sacudi, mas eu ainda não tenho certeza porque você está fazendo essas coisas boas para mim. É tão diferente de você que estou um pouco apavorada. Primeiro de tudo, não é diferente de mim. Eu sou um cara super legal exceto comigo. Certo? Ele se aproximou e agarrou uma ponta, puxando o lençol em direção à cama. Em segundo lugar, a minha apólice de seguro que você nunca retornará. Se tudo o que você precisa é de um colchão e um lençol e você está fora do meu quarto para sempre, é um pequeno preço a pagar. Viu? Eu me movi com ele em direção à cama, segurando minha ponta e sendo um pouco distraída pela visão de nós fazendo uma coisa tão íntima e doméstica juntos. Isso. Exatamente o que eu precisava para não me sentir culpada por ser um caso de caridade. Você está na verdade sendo um idiota ao me comprar uma cama luxuosa como a sua. Então, não é igual à minha, ele murmurou, enfiando o lado do corpo sob o canto do colchão. É uma versão muito mais barata, claro que é. Enrolei o lençol no canto do colchão e disse em direção ao pé da cama com o lençol na mão. Acredite no que quiser, Marshall. Eu vou, Beck. Ele pegou o lençol de cima da pilha e a sacudiu enquanto eu abria uma cerveja. Eu assisti com diversão enquanto ele não apenas o colocava sobre o colchão, mas dava a volta na cama 4 vezes, endireitando o lençol e dobrando todos os cantos. Era tão branco e nítido que parecia uma cama de hotel. Então ele jogou um travesseiro no colchão e apenas se afastou para examinar seu trabalho. Muito obrigada. Eu não podia mais ser indiferente porque meu coração estava transbordando de calor por Kalin. Eu não me importo se tirar minha bunda irritante do seu apartamento foi o motivo. Isso é a coisa mais legal que alguém já fez por mim. Ele engoliu e eu fiquei paralisada pela visão de sua garganta se movendo. Uma coluna de pescoço tão sólida, bronzeada e masculina. Todo mundo merece presentes às vezes. Uau, eu pisquei. Eu não esperava que isso saísse da sua boca ou que isso deveria significar. Nada. Peguei a cerveja e comecei a descer as escadas. Você simplesmente não me parece do tipo que dá presentes. Você está me chamando de pão duro? Ele me seguiu para baixo, sua voz bem atrás de mim. Que porra é essa? Não pão duro, eu disse, colocando a cerveja na ilha e virando para encará-lo, apenas um pouco racional demais para pensar em presentes significativos. Só assim estávamos perto. Ele deu mais um passo, nos aproximando ainda mais. Você precisa saber que eu sou ótimo em dar presentes. É aqui que você vai me dizer que amante incrível você é? Poupe-me da contagem de orgasmos, Beck. Isso o fez sorrir, mas foi um sorriso lento que começou em um olhar travesso e se transformou em sexy. Certo. Certo. Mas você sabe que eu sou um cara de números. Por favor, Beck, não. Eu não ia. Bom. Mas nós dois sabemos. O número. As possibilidades absolutas dos meus números. Agora eu estava dando risada. Acho que preciso de outra cerveja. Seus olhos azuis quentes ficaram em mim por um minuto, me prendendo no lugar enquanto nós dois deixamos nossas mentes vagarem para um lugar sexual. Mas então ele limpou a garganta e disse: vou embora e deixar você ir para sua cama. Obrigada. A decepção deslizou através de mim. Eu não sabia conscientemente se queria que essa tensão sexual fosse para algum lugar, mas eu fiquei totalmente chateada por ele estar indo embora. Sorri e disse: acho que você realmente não arrumou a cama para que pudéssemos bagunçar ela. Sua mandíbula apertou antes que ele virasse e andasse até a porta da frente, parecendo estar com uma pressa repentina para sair de lá. Eu segui, e assim que ele colocou a mão na maçaneta, ele disse, olhando para mim: você e eu, L.E.V. Não precisaríamos de uma cama. Meus olhos estavam nos dele, o resto de tudo caindo. Não precisaríamos. Mas isso seria uma ideia terrível. A pior. O ar estava tão eletrificado que parecia que estávamos ofegantes enquanto nos observávamos. Ele disse: eu deveria ir. Você deveria. A menos que.
Dei de ombros e dei um passo à frente, de repente totalmente comprometida com essa terrível decisão a menos que estabeleçamos algumas regras básicas. Como? Ele deu seu próprio passo à frente e seus lábios estavam logo acima dos meus, seus olhos tão pesados e intensos que eram quase intimidantes. Tipo, eu comecei quando seus dentes beliscaram meu lábio inferior, deixando minha respiração entrecortada. Isso não significa nada, sem amarras, ninguém nunca vai saber o que aconteceu, e sem estranheza depois. Porra, eu amo suas regras. Eu disse enquanto meio que começamos a nos beijar durante nossa conversa, voltando para o apartamento, sem romance. Gênia, ele colocou suas grandes mãos sob minha bunda e me pegou, e eu alegremente envolvi minhas pernas em volta de sua cintura. Deus, eu fiquei morrendo de vontade de provar seu batom vermelho desde que cheguei aqui. Enquanto você estiver usando esses óculos de nerd sexual, pode provar o que quiser. Seus olhos enrugam nas bordas. Pervertida. Pode ser, ele começou a me beijar então, com todo o poder de sua língua, dentes, lábios e respiração. Minhas mãos foram até seu cabelo grosso, e todos os 10 dedos afundaram. A propósito, ele respirou, levantando sua boca da minha. Suas calças de poliéster são sensuais para caralho. Cala a boca, seu idiota, eu não esperava. Estou falando tão sério, Livia, você nem imagina. Suas palavras me fizeram brilhar por dentro, e eu lambi o canto de sua boca enquanto alcançava o fundo de sua camisa. Eu pensei que você odiasse meu abdômen. Cala a boca e me ajuda. Ele me carregou até a ilha e me colocou no chão, e eu estava quase sem fôlego de antecipação quando ele agarrou sua camisa e puxou-a sobre a cabeça. Sim, eu tinha visto seu abdômen antes, mas eu nunca tinha sido capaz de cobiçá-lo a céu aberto. Olhei para ele com olhos baixos e disse: Oh, meu Deus! Ele era definido até o 10º grau, seu corpo todo pele bronzeada e força oculta nojento, certo? Eu balancei a cabeça e sussurrei com reverência. Tão nojento. Corri minhas mãos pelo peitoral dele, e então as coisas acenderam. Era como se nós dois fôssemos gananciosos por tudo que ainda não estávamos fazendo. Tirei minha camisa e ele estava tirando os sapatos, e então suas mãos estavam desabotoando e as minhas estavam desafivelando. Ao contrário de alguma exploração prolongada dos corpos um do outro, esta era uma corrida para o evento principal. Precisávamos sentir e não tínhamos tempo de sobra para meias medidas como preliminares. As mãos estavam por toda parte. Bocas estavam fundidas e sem vontade de se separar. Sussurrei em sua boca, com a intenção de dizer, temos certeza sobre isso, mas, em vez disso, disse, preservativo, para o qual ele murmurou algo afirmativo que exigia que suas mãos vasculhassem enquanto eu continuava sexualmente dominando sua boca com a minha. Uma pessoa pode morrer disso? Senti como se fosse morrer quando meu coração disparou e minha respiração engatou e cada molécula minha estava zumbindo com eletricidade se contorcendo e sintonizada apenas em Kallenbeck. Ele grunhiu quando usei meus calcanhares para puxá-lo para mais perto de mim, e ele amaldiçoou em meu ouvido quando mordi seu ombro. E então, finalmente, ele estava lá, quente, duro e tão inacreditavelmente bem dentro de mim que eu involuntariamente cravei minhas unhas em suas omoplatas. Eu sempre pensei que a coisa da unha era clichê, mas naquele momento, eu era fisicamente incapaz de retrair minhas garras. Forcei meus olhos a ficarem abertos para que eu pudesse olhar para ele. Suas narinas estavam dilatadas e sua mandíbula apertada, aqueles olhos agitados colados aos meus enquanto seu corpo me fazia sentir coisas inacreditáveis. Era tão real, tão deliciosamente bom que a cozinha, o apartamento e o mundo inteiro desapareceram. O tempo passou quando pegamos fogo na bancada de granito, e eu não tinha certeza se segundos ou horas se passaram enquanto Kallen me fazia queimar. Toda a minha existência estava ali, onde estávamos juntos, e nada mais importava. Oh, puta merda, sim, LV, Kallen murmurou enquanto respirava contra minha boca, goza. Eu disse com os dentes cerrados. Não me apresse. Eu nunca te apressaria, Marshall. Leve todo o tempo que precisar, porque eu poderia ficar aqui para sempre. Suas palavras me fizeram gozar, o que claramente afetou Kallen porque ele gemeu algo que soou muito como puta merda no espaço entre meu pescoço e ombro e apertou minha bunda com tanta força que eu tinha certeza de que haveria marcas. Quando ele finalmente levantou a cabeça, ele me deu um sorriso torto. Acabamos de batizar sua nova cozinha.
Nós batizamos. Peguei minha camisa que estava pendurada na torneira e disse: algum dia, quando minha mãe passar sem ligar primeiro e colocar a bolsa neste mesmo lugar, vou sorrir, sabendo o quão perturbada esse cenário a deixaria. Kalim. O que diabos eu acabei de fazer? Abri a geladeira da Olivia e peguei uma das 3 latas de cerveja restantes da noite de mudança e tentei ficar calmo, mas a verdade era que eu estava pirando. Fiz sexo com Olivia Marshall. Fiz sexo com Olivia, a irmãzinha chata de Jack. O que eu estava pensando? Jack ia me matar, e era a coisa certa a se fazer. Eu me sentia o maior idiota do mundo. Eu estava determinado a não descer e ver sua nova cama, mas de alguma forma, depois do trabalho, meu pau convenceu meu cérebro de que eu poderia deixar a roupa de cama e depois ir embora. Ideia idiota do caralho. Assim que Olivia saísse do banheiro, eu ia convencê-la de que cometemos um grande erro, implorar para ela ficar quieta e dar o fora dali. Merda. Talvez eu devesse me mudar para outro país. Eu estava no meio do gole quando ela saiu e quase me engasguei. Por quê, merda? Ela estava vestindo apenas sua regata, que batia bem na parte superior de suas coxas, e seu cabelo longo e escuro estava uma bagunça. Ela absolutamente parecia que tinha acabado de sair da cama, e ela meio que me tirou o fôlego, especialmente quando ela me deu um sorriso totalmente Olivia. Precisamos conversar, Beck. Vamos tomar um ar. Ela virou as costas para mim e caminhou em direção à sala, então eu a segui obedientemente. Apertei minha mandíbula com tanta força que doeu quando forcei meus olhos a ficarem para cima, olhando para a parte de trás de sua cabeça, em vez de sua bunda perfeita, enquanto ela andava. Estou feliz que você disse isso, eu murmurei, seguindo-a enquanto ela abria a porta de correr e saía para a varanda escura. Quando fechei a porta atrás de mim, ela se apoiou no corrimão e olhou para a cidade. Neguei minha disciplina e deixei meus olhos mergulharem, mas estava muito escuro para realmente ver qualquer coisa além da curva de seu traseiro. Merda! Eu não sei o que estávamos pensando antes, disse ela, sua voz um pouco rouca na escuridão, mas tenho certeza de que ambos concordamos que foi um grande erro. Sentei-me na espreguiçadeira que veio com o apartamento e disse: concordo. Tenho certeza de que também concordamos que Jack nunca pode saber o que aconteceu nunca. O som de uma buzina de carro tocou de baixo, e cruzei os braços sobre o peito e me perguntei como ela não estava congelando lá fora. Era uma noite excepcionalmente fria, mas ela estava lá de calcinha e regata como se fosse uma noite quente de verão. Bom, ela limpou a garganta e se virou, um sorriso nos lábios enquanto a luz de dentro de seu apartamento brilhava em seu rosto. Então, você provavelmente deveria zarpar agora para que possamos deixar este erro para trás. Por alguma razão, o sorriso me irritou. Mesmo que eu estivesse pensando em dizer a ela exatamente o que ela disse para mim, o jeito que ela estava sorrindo e me dizendo para sair simplesmente me atingiu errado. Então eu disse: eu poderia zarpar, mas não sei se estou com vontade. Oh, que suas sobrancelhas se juntaram como eu sabia que fariam. Inclinei a cabeça e deixei meus olhos passearem por ela. Merda, 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 não foi muito inteligente. Pense nisso. O erro já foi cometido, fizemos sexo. Então, se fôssemos fazer sexo novamente na mesma noite, ainda contaria para o mesmo erro. Ela piscou rápido, como se estivesse pensando, e cruzou os braços. Não conta. Você está dizendo que cada vez conta. Então? Sim, ela empilhou um pé em cima do outro e ficou como um flamingo, que era, de alguma forma, sexy. Então, se fôssemos ao seu loft agora e transássemos 4 vezes e depois decidíssemos ser honestos, você está dizendo que teríamos que dizer ao seu irmão: ei, fizemos sexo 4 vezes em vez de opa, fizemos sexo. Ela revirou os olhos, mas eu poderia dizer que ela queria sorrir. Não seja idiota. Então você admite meu ponto. Mais ou menos, ela sorriu então, balançando a cabeça um pouco. Concordo que os erros sexuais são provavelmente por sessão, e não por orgasmo, mas isso ainda não significa. Venha aqui, Marshall. Ela estava a apenas 2 passos de mim, mas não estava perto o suficiente. Você está muito longe. Seu sorriso mudou, deslizou para algo sexy quando ela deixou cair os braços para os lados e fechou o espaço entre nós. Exceto que ela continuou vindo, pisando entre meus joelhos abertos, então eu tive que olhar para ela. Então aqui está o que estou pensando. Eu coloquei minhas mãos em sua cintura e apertei, e então, puta merda, Olivia subiu no meu colo como se fosse totalmente natural. Me esclareça. Eu estava acabado.
Qualquer indecisão se foi enquanto ela sorria e me provocava. Eu disse: se esta é nossa única sessão, não estamos nos enganando ao não mostrar nosso melhor trabalho. Quer dizer, não me entenda mal, eu realmente gostei do nosso trabalho feito assim como eu. Mas eu tenho mais a oferecer. Tenho algumas habilidades que gostaria de mostrar. Isso a fez rir. Ela torceu o nariz e disse: então, basicamente, você quer ter certeza de que eu sei o quão bom você é antes de nunca mais fazermos isso exatamente? Foi difícil não rir também, quando ela estava olhando para mim daquele jeito. Você não? Ou talvez você não tenha habilidades. Ela revirou os olhos. Confie em mim, eu tenho habilidades. Acho que não acredito em você. Sério, Beck. Ela se inclinou para mais perto e sussurrou algo tão incrivelmente sujo em meu ouvido que meus dedos se apertaram reflexivamente em suas costas. Eu não sabia se ela poderia fazer isso com a língua ou não, mas eu estava decidido. Descobrir. Puta que pariu, Marshall. Me levantei, a joguei por cima do ombro em um aperto como de um bombeiro e abri a porta. Vamos lá. Ela gritou meu nome. Isso mesmo, diga, eu disse em torno de uma risada enquanto batia em sua bunda se contorcendo e me dirigi para o loft, o que a fez gargalhar. Uma coisa sobre Olivia que eu tinha esquecido antes de ela voltar para a cidade era que ela sempre foi divertida. Se ela estava caindo de cara ou sendo uma pirralha, ela era rápida em rir desde o dia em que a conheci. Eu ainda me lembrava que tinha ido para casa com meu amigo de escola Jack, e sua irmã esquisita nos seguia o tempo todo cantando músicas de Annie. Até hoje eu podia ouvi-la levando as malditas palavras de Maybe. Mas como alguém que cresceu em uma família muito séria, achei a risada dela um pouco viciante. Subi os degraus e, quando chegamos ao quarto dela, a joguei na cama. Ela estava rindo, cabelo selvagem em todos os lugares, e então ela se inclinou sobre os cotovelos, erguendo uma sobrancelha pronto para me mostrar essas habilidades. Ela era toda pernas e regata e promessa sexual, e eu não tinha ideia de como eu a veria da mesma forma novamente. O cheiro de seu perfume, o tom verde de seus olhos, a inclinação de sua boca rosada, tudo trabalhou junto para me destruir. Nasci pronto, raio de sol, subi na cama, rastejando pelo seu corpo em minhas mãos e joelhos. Quando seus olhos estavam bem debaixo dos meus, ela piscou para mim e engoliu em seco. Ela tinha menos bravura do que deixava transparecer. Lembrei-me de suas mensagens de texto para o senhor número errado sobre querer apenas rápido e forte. A lenta queima da intimidade a assustava. Seu olhar de cílios longos me puxou, e acho que murmurei algo como Deus me ajude antes de abaixar a cabeça e beijá-la, um beijo quente e lento que disparou fogo por todo o meu corpo enquanto ela colocava os braços em volta do meu pescoço e gemia na minha boca. Eu continuei, alimentando sua intensidade lenta enquanto me perguntava por que importava que ela estivesse me deixando fazer isso. A cada beijo demorado, eu sentia como se estivesse ganhando alguma coisa com sua participação desenfreada. Olhos fechados, suspiros profundos, droga. Eu não queria abusar da minha sorte, no entanto. Marshall, eu me afastei e vi seus olhos esmarólidas se abrirem. Ela sorriu para mim com um olhar desfocado e moveu as mãos para a parte de trás do meu cabelo. Pare de me distrair com beijos lentos. Mordi seu lábio inferior e agarrei sua bunda com as duas mãos. Tenho habilidades para mostrar. Já estava na hora, disse ela, abrindo um sorriso largo e dando um puxão no meu cabelo antes de alcançar entre nós para agarrar a barra de sua camisa e puxá-la para cima e sobre a cabeça. Eu estava adormecendo. Isso é verdade, eu a toquei então, e ela se engasgou meio ofegante. Bem, eu estava prestes a adormecer. Tornou-se explosivo, com as poucas peças de roupa que tínhamos se dissipando em um instante. Os beijos longos se transformaram em um encontro frenético de bocas, dentes, lábios e línguas, batendo, arrastando, mordendo enquanto nós viramos em sua cama nova, nossos corpos se encaixando tão perfeitamente que eu juro por Deus que perdi minha audição por alguns minutos. Tudo desapareceu, exceto a eletricidade urgente crepitando naquele loft. Essa é uma boa jogada, ela falou enquanto eu a levava um pouco mais para cima no colchão. Você gosta disso? Eu belisquei seu pescoço com meus dentes e fiz isso de novo, ganhando-me um arranhão de unha nas minhas costas antes que ela afundasse todas as 10 garras na minha bunda. Definitivamente uma boa jogada, ela ofegou. Obrigado, eu consegui dizer, mas estava usando todo o meu autocontrole para me segurar. Eu peguei você, LV. Ela deixou sua cabeça cair para trás enquanto se movia comigo, absolutamente inconsciente de quão perfeitas eram suas habilidades.
Eu queria dizer a ela, mas eu perdi a capacidade de fazer qualquer coisa, além de cerrar os dentes e sentir a cavalgada. Olivia. Kalin adormeceu por volta das 3. Eu podia ouvir em sua respiração que ele estava adormecido. Minhas costas estavam contra seu peito e seus braços estavam em volta de mim, e eu estava meio em choque com o quão incrível a noite tinha sido. Quero dizer, Kalin ser boa no sexo não era surpresa. De alguma forma eu sabia que ele seria. Mas ele tinha sido doce e engraçado e um pouco romântico também, o que foi uma surpresa e tanto. A maneira como ele segurou meu rosto enquanto me beijava, o olhar quente em seus olhos azuis, meu estômago ficava leve quando pensava nisso, e ele ainda estava na minha cama, pelo amor de Deus. A noite foi um erro, claro que foi, mas não foi um erro do qual eu me arrependia. Foi bom demais. Se Kalin fosse qualquer outro cara no mundo, eu estaria pirando naquele exato minuto e sonhando acordada com ele se tornando meu namorado. Graças a Deus eu era mais esperta do que isso. Mesmo que ele tenha me surpreendido com sua doçura, ainda era apenas sexo. Apenas nós dois respondendo à química, e agora isso nunca poderia acontecer novamente. Na vida real. Nós nunca teríamos nos conectado para um relacionamento, então estávamos apenas entrando em mais alguns bons rolos antes do sol nascer. Sorri e enterrei minha cabeça mais fundo na fronha de linho que cheirava a sabão em pó de Kalin. Quem teria pensado que o melhor sexo da minha vida seria com Kalin Beck? Fechei os olhos e deixei o som tranquilo de sua respiração me embalar para dormir. Meu telefone. Sentei-me na cama, acordando quando meu telefone tocou de onde estava carregando no chão. Fiquei confusa por meio segundo antes de olhar para baixo e ver que estava esparramada em cima de um Kalin muito sonolento. Que estava sorrindo para mim. Merda. Um olhar para seu rosto e os acontecimentos da noite anterior voltaram rapidamente. Pai amado. Foi uma noite incrível, mas Kalin me fazia sentir demais. Senti minhas bochechas ficarem quentes quando ele sorriu e eu disse: Hein, você? Bom dia. O telefone estava alto, e eu tive que rastejar sobre ele para pegá-lo. Parte de mim estava feliz com a distração, porque eu precisava meus pensamentos juntos e agir descontraída com Kalin. Olhei para a tela, era Glenda. Oh, eu roubei o lençol, enrolei-o em volta do meu corpo e me sentei ao pé da cama caso Kalin quisesse voltar a dormir. Alô? Eu assisti Kalin sair da cama e pegar suas calças do chão, entrando nelas, e quase parecia muito íntimo para eu testemunhar. Olivia, é Glenda. Escute, eu vou direto ao assunto. Sua voz soou estranha, chateada, e meu estômago caiu. Algo estava muito errado. Eu me arrastei para fora da cama, agarrando o topo do lençol antes de descer correndo as escadas para atender a chamada. Eu não queria que Kalin ouvisse. Ok. Beth dos Recursos Humanos também está na linha, caso precisemos de ajuda, ok? Oh meu Deus. Está bem. Foi trazido ao nosso conhecimento que você não tem filhos. Isso é verdade? Meus ouvidos começaram a zumbir e eu me senti enjoada. Tecnicamente sim, mas se você me deixares... Então você inventou completamente duas crianças para conseguir este emprego, está correto? Não, meu batimento cardíaco estava descompassado enquanto eu tentava pensar em uma maneira de explicar, quero dizer, meio que sim. Deus. Começou como um pequeno mal-entendido, e então eu não sabia como. Não podemos ter uma colunista de pais que não tenha filhos. Glenda parecia tão fria que minha garganta doeu, mas ainda mais importante, um de nossos valores centrais na Teams é a integridade, Olivia. A desonestidade é absolutamente inaceitável e não será tolerada. Pisquei rápido e senti tanto frio quanto calor. E também me senti como um ser humano terrível. Tentei não chorar. Eu sinto muito. Você acha que podemos nos encontrar? E não temos escolha a não ser encerrar seu emprego. Ficou claro que Glenda não se importava em ouvir meu lado disso, e eu não a culpava. Beth vai assumir a ligação e dar a você informações sobre seus avisos prévios e seu acordo de confidencialidade. Tchau. Assim, Glenda se foi, e a simpática senhora do RH começou a revisar meu acordo de confidencialidade. Ouvi enquanto ela explicava o recurso legal de contar segredos, e isso me fez pensar em meus próprios segredos. Como diabos eles descobriram? Eu não tinha contado a ninguém além de Kalin que eu era a mãe do 402, mas ele não contaria, certo? Quero dizer, para quem diabos ele contaria? Ele estava muito ocupado, e muito absorto, para fofocar no jornal sobre minha desonestidade. Eu ainda podia ouvir suas palavras na varanda.
Você realmente acha que em uma cidade como Omaha isso não vai sair? Com o timing perfeito, Kalina apareceu, pulando os degraus do sótão, parecendo um pecado mortal. Ele poderia estar em um folheto de um clube de campo naquele mesmo segundo, em seus pés descalços e calças feitas sob medida, jogando fora seu bom corte de cabelo e estrutura óssea como feromônios tangíveis. Mas quando eu pus os olhos em toda aquela sofisticação, isso me atingiu. Foi ele quem o contou. Tinha que ser. Eu tinha certeza de que ele não tinha ligado para o jornal e me delatado ou algo assim, mas eu tinha certeza de que ele provavelmente contou rindo para meu irmão ou algum de seus amigos ricos a história de sua amiga idiota que estava fazendo um plano idiota. Ele provavelmente tinha visto o outdoor e contado a história. Droga, eu sabia que tudo era bom demais para ser verdade. O trabalho tinha sido bom demais para ser verdade, assim como minha amizade com Kalin. O que diabos eu estava pensando, confiando no cara que me disse na sexta série que minha maquiagem parecia algo que uma velha bêbada pintaria em seu rosto. Afastei-me dele e escutei os detalhes de como continuar meu seguro antes que a garota do RH terminasse oficialmente, assim como o telefonema. No segundo em que desliguei, Kalin entrou na minha linha de visão e disse: "Quem era? O que é de errado?" Eu apenas balancei minha cabeça e pisquei rápido, mas as lágrimas caíram enquanto eu conseguia. Deus. É apenas, claro. Ele deu um passo em minha direção e eu estendi minha mão. Ouça, Kalin. Você pode simplesmente ir. Suas sobrancelhas estavam enrugadas como se ele estivesse preocupado. Ok, certo. Seus olhos percorreram todo o meu rosto quando ele disse: "Sim, mas talvez eu possa ajudar." Eu resmunguei: "E você não pode. Mas talvez haja um. Você já ajudou o suficiente." Ok, enxuguei os olhos, mas minha voz estava rouca quando cruzei os braços e disse: "Obrigado por me foder, Cole, mas você precisa sair." Cole ele se inclinou um pouco para trás, como se eu tivesse dado um golpe nele, e disse: "O que aconteceu?" "O que acabou de acontecer." Eu funguei e outra lágrima estúpida caiu, mas não me sentia mais triste. Eu estava pegando fogo, e estreitei meus olhos para aquele idiota. Eu confiei em Kalin Beck, foi isso que aconteceu. Acabei de ser demitida, foi o que aconteceu. Aquele parecia confuso. "Você foi demitida?" "Sim, como se vê, eles não gostam quando seus colunistas de pais não têm filhos. Merda. Eles descobriram suas sobrancelhas subiram." "Espere. Você não acha que eu?" "Claro que acho isso, Kalin. Você é o único que sabia." Ele ficou sem palavras por um segundo. "É uma merda ser pego, mano." E então ele disse: "Livy, por que eu?" "Porque você é você." Kalina deixei cair os braços para os lados e queria gritar: "Você é um idiota arrogante que sempre zombou de mim para seu próprio entretenimento. Tenho certeza de que você achou hilário eu estar mentindo sobre o meu trabalho, então você provavelmente compartilhou a história com seus amigos do clube de campo sobre golfe e caviar ou algo assim." Ele parecia atordoado com isso. "É realmente isso que você pensa de mim?" "Com certeza é. Espere até você contar a eles sobre a noite passada, certo? Seu pai provavelmente vai te chamar de garanhão e pagar uma rodada para o lugar inteiro." Eu puxei o lençol em volta do meu corpo e disse: "Vou tomar banho. Por favor, não esteja aqui quando eu sair." Abri lentamente a porta do banheiro e escutei. Nada. Tudo estava quieto, o que significava que Kalina tinha ido embora, graças a Deus. Eu segurei tudo enquanto tomava banho, apenas no caso de ele ainda estar lá e querer conversar, mas agora que eu tinha confirmação visual de sua ausência, eu deixei ir. Eu comecei a chorar completamente quando meu apartamento silencioso me forçou a enfrentar todos os fatos terríveis. Eu perdi meu emprego, confiei em um idiota, dormi com esse idiota, e agora eu tinha móveis que não podia pagar a caminho e um apartamento novo e fabuloso que estava muito fora da minha faixa de preço. Que era zero, a propósito. Eu praticamente chorei pela próxima hora, oprimida por tudo que eu tinha acabado de perder. Então eu fiquei chateada. Porque quase tão ruim quanto a ruína da minha carreira florescente foi pensar em Kalin em um de seus ternos extravagantes, bebendo martinis com mulheres que se pareciam com Harper e dizendo: "Conheço a garota que escreveu isso. Foi ela quem incendiou o apartamento dela, lembra dela? Sim, ela é uma merda total que nem sequer tem filhos. Insira um salão chique cheio de profissionais ricos rindo. Merda." Tirei os lençóis de Kalin da cama e os enfiei em um saco de lixo.
No começo eu ia deixá-los na porta dele, mas sabendo da minha sorte incrível, Jack iria encontrá-los e eu estaria totalmente ferrada, então eu decidi não fazê-lo. Por fim, levei a sacola para a lixeira e joguei fora um conjunto perfeitamente adorável de lençóis de linho caros. No final da tarde eu estava sem emoção. Entrei naquele clima estéril e desapegado que sempre me atinge depois de dizer, dei-se tudo. Candy encontrou-me alguns trabalhos de conteúdo e enviei um e-mail para uma das empresas online que me ofereceram trabalho como freelancer antes de eu ser contratada pela Times. Eram todos cargos ruins, sem criatividade, mas pelo menos pagariam as contas. Fui até o mercado da esquina e comprei de jantar uns cachorros quentes, uma caixa de Frosted Flakes e Coca Diet. Quando cheguei em casa, não sabia o que fazer comigo mesma. Era um apartamento tão silencioso, sem TV, e eu estava ficando cansada de mexer sem pensar no meu telefone. Eu tinha uma cama e duas banquetas, era isso? Vazio, como eu no momento. Fiquei pensando que Caleb enviaria uma mensagem de desculpas, mas é claro que não. Ele provavelmente nem se importava. Idiota. Obriguei-me a não pensar na noite anterior, nada de bom poderia vir disso, e depois de deitar no meu colchão nu por uma hora sem sono, enviei uma mensagem para o senhor número errado. Eu sei que não nos conhecemos, mas nós tínhamos uma amizade de verdade e você poderia pelo menos ter se despedido. Agora tudo na minha vida está no lixo e estou meio sozinha, e eu poderia realmente usar um amigo anônimo. Pena que você seja um idiota. Liguei meu telefone no carregador e desliguei a luz. Foda-se ele também. Foda-se os homens e... Mas então meu telefone tocou. Olhei para ele na escuridão. Senhor número errado, eu não posso te dizer porque eu desapareci, mas não foi nada que você fez e eu sinto muito por deixá-la sozinha. Eu sei que você está brava, mas se precisar conversar, estou aqui. Eu queria ficar brava, mas a verdade era que eu precisava conversar. Eu precisava desesperadamente falar com alguém que não me conhecesse ou minha situação. Liguei a luz novamente. O que você diria se eu te contasse que dormi com o melhor amigo do meu irmão, fui demitida do meu emprego por mentir, depois descobri que o melhor amigo do meu irmão foi o responsável por divulgar o segredo que me fez ser demitida. Kalim. Olhei para o telefone na minha mão e não sabia o que fazer. Inferno. Porque eu estava dividido entre me sentir muito mal por ela e veio estar realmente chateado com ela. Era uma merda que ela tivesse sido demitida de um trabalho que ela amava, especialmente quando ela era tão boa nisso. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que ela estava machucada e também estressada por pagar o aluguel do novo apartamento. Foi por isso que enviei aquela mensagem de desculpas do senhor número errado. Mas, como ela poderia pensar que eu contaria? Isso era ridículo por si só, tipo, para quem diabos eu contaria? Mas sua acusação rápida mostrou exatamente o que ela pensava de mim. Depois de vivermos juntos por um mês, pensei que tínhamos nos tornado amigos do nosso jeito. E depois o sexo. Então, fiquei chocado e sem palavras quando ela basicamente disse que eu era exatamente como meu pai. Merda, eu nem teria imaginado que ela conhecia ou se lembrava do meu pai, mas aparentemente ela lembra e assumiu que eu era o mini-ele do clube de campo dele. Meu pior pesadelo. Você tem sido uma garota ocupada, eu respondi. Olivia, da pior maneira possível. Eu não ia fazer perguntas. Eu só precisava fazê-la se sentir melhor, então eu voltaria a ignorá-la. Eu mandei uma mensagem, isso é uma merda. Bolhas de mensagens de texto então. O sexo foi surreal. Tipo, estrelas pornô provavelmente ficariam com inveja de quão bons nós éramos. Droga. Eu concordo de todo o coração, mas era errado para mim ver isso quando não era para meus olhos. Eu respondi com, uau. Olivia, certo? Quero dizer, não estava indo a lugar nenhum e já tínhamos concordado que nunca mais aconteceria, mas dormir com ele foi muito divertido. Isto é, até eu acordar para a pior manhã da minha vida. Eu não conseguia parar. Mandei uma mensagem, como? Você sabe que foi ele quem contou? Olivia, ninguém mais sabia. Tem certeza? Olivia, com certeza. E ele é totalmente o tipo de idiota que me arruinaria por diversão. Enviei mais uma mensagem antes de desligar o abajur e ir para a cama, frustrado por não poder fazer nada para ajudar a situação absurda. Bom, pelo menos o sexo foi bom. Olivia. Querida, vá devagar com as panquecas. Revirei os olhos enquanto mastigava com a boca cheia.
Minha mãe disse, não revire os olhos para mim. Você tem 25 anos, pelo amor de Deus. Respirei pelo nariz e olhei do outro lado da mesa para Dana, que parecia estar tentando não rir. Juntei-me a toda a família para o café da manhã de domingo no UP. Embora as panquecas estivessem deliciosas, a conversa estava me dando nos nervos. No minuto em que entrei, minha mãe disse: Você realmente já foi demitida? Fazia uma semana desde que tudo aconteceu, então eu deveria agradecer a minha estrela da sorte por ela me dar tanto tempo. A garçonete me olhou como se eu fosse uma perdedora enquanto eu explicava à minha mãe o mal-entendido que havia ocorrido entre mim e minha ex-chefe. Ao que ela respondeu: Você tinha que saber que eles pensavam que você era mãe se eles a contrataram para ser colunista de pais sobre filhos. Vamos lá. Minha mãe era um monte de coisas, mas estúpida ela não era. Sentei-me na outra ponta da mesa, ao lado de Dana e Will, esperando que ela seguisse em frente, mas minha mãe apenas gritou perguntas mais alto em minha direção. Então, como você vai pagar seu novo apartamento chique? Como se isso não fosse rim o suficiente, Kyle e Brady estavam na casa dos pais de Dana, então eu nem tinha meus amiguinhos para brincar. Vocês realmente fazem isso todo domingo? Balancei a cabeça para meu irmão e sua esposa, admirado com a paciência deles, e murmurei: Vale a pena. Quero dizer, as panquecas são boas, mas vamos lá. É só porque você é a favorita dela. Will tomou um gole de café e disse: Você é a filhinha dela, então ela sempre foi um pouco mais microgerente com você. Isso é apenas uma mentira, Jack é o favorito dela. Não é? Dana sorriu e apoiou o queixo na mão, claramente apenas desfrutando de uma refeição sem crianças. Jack não pode errar aos olhos dela. Ela se inclinou sobre a mesa e disse: A propósito, você está bem? Se você precisar de ajuda com o aluguel ou algo assim, tenho certeza de que podemos. Estou bem. Ela era mais legal, e eu me senti como a maior perdedora do mundo com ela achando necessário oferecer dinheiro. Ontem eu consegui um trabalho freelance, então isso vai me cobrir até eu encontrar outra coisa. Parabéns! Oh, que estamos parabenizando minha mãe, do outro lado da mesa, enfiou o nariz nela. Você conseguiu seu emprego de volta. Suspirei. Desde que você me perguntou sobre isso 10 minutos atrás. Temo que não. Então ela olhou para mim com uma sobrancelha levantada. Eu consegui um trabalho freelance apenas para cobrir. Jack, minha mãe gritou e esqueceu que eu existia quando meu irmão entrou. Revirei os olhos e voltei a cobrir minhas panquecas com calda e enfiá-las na boca, enchendo minhas bochechas apenas para dar nos nervos da minha mãe. Era tão típico de Jack chegar tarde e deixar minha mãe absurdamente feliz, enquanto eu tinha chegado cedo e ainda assim recebia críticas dela. Concentrei-me no meu lago de xarope e ignorei sua conversa animada até ouvi-la dizer: Ele trouxe você de novo? Que bom! Olhei para cima, esperando ver a nova ficante de Jack, mas minha panqueca se transformou em concreto na minha garganta quando vi Kalin, sorrindo para minha mãe. Merda, merda, merda. Claro que Kalin estava aqui. Eu me certifiquei de estar deslumbrante todos os dias da semana passada com a chance de vê-lo no elevador, mas na manhã em que eu decidi pular a maquiagem e apenas usar moletom cinza e uma camisa faltando alguns botões, lá estava ele. Eu me diverti tanto da última vez que teria vindo sem ele. Meu peito doeu um pouco quando ele deu um sorriso provocante para minha mãe. Ele estava vestindo jeans e um suéter de pescador e aqueles óculos redondos, e eu estava dividida entre querer derrubá-lo no chão e matá-lo no chão nojento de OP, querer dar um soco na cara dele e querer apenas chorar feio como um bebê grande. Aqui, sentem com todo mundo. Minha mãe estava sorrindo para ele, gesticulando para meu pai se mover para que Kalin pudesse sentar-se ao lado dela. Graças a Deus eu estava na ponta da mesa e fora do alcance. Embora conhecendo minha mãe, ela poderia me fazer sentar com um casal de idosos na mesa ao nosso lado se não houvesse espaço para ele. Voltei minha atenção para o meu prato, que estava em sério risco de transbordar do meu oceano de xarope de bordo, e peguei a última panqueca. Senti seus olhos em mim, então mergulhei a panqueca inteira na bagunça e enfiei metade da coisa na minha boca. Isso mesmo, idiota, eu me importo tão pouco com a sua presença que estou comendo como uma porca. Beije minha bunda. Livy estava prestes a nos contar suas boas notícias. Minha mãe disse isso com uma voz alegre que insinuou que os meninos tinham acabado de interromper um momento de comemoração. Ela apontou o garfo na minha direção e disse: Vá em frente, querida. RNMPF, levantei um dedo enquanto tentava engolir uma panqueca do tamanho do meu rosto.
A família inteira, incluindo minha avó, meu avô, tia Midge e tio Bart, olhavam para mim como se eu fosse difícil de olhar. Sim, eu também acho isso. LV, você esqueceu da maquiagem. Jack brincou baixinho, parece que foi atropelada esta manhã. Uma vez que eu engoli, e bati no meu irmão, o que fez minha mãe se engasgar, eu limpei minha garganta e disse. Eu realmente não chamaria isso de uma boa notícia, mas eu consegui um emprego freelance ontem. Então, meio período. Tia Midge franziu as sobrancelhas e disse, é isso que isso significa? Não é nem isso, eu acho. Minha mãe disse, o que é isso? É como, trabalhar no seu próprio ritmo. Bom trabalho, querida, meu pai murmurou, e enfiou um pedaço de torrada com geleia de uva em sua boca. Eu distraidamente pensei, não deixe mamãe ver você comer isso, quando ela falou. Não coma isso, querido. Ela balançou a cabeça como se ele fosse uma criança recalcitrante e disse, você sabe que isso lhe dá inchaços. Eu nunca tinha entendido o que exatamente isso significava, mas tinha me assombrado durante toda a minha infância, a ameaça de seus inchaços. Minha irmã fez uma fortuna como freelancer. Kalin olhou para mim enquanto dizia para a mesa, geralmente significa apenas que você é pago por projeto. Sério? Minha mãe piscou os olhos para Kalin e então me disse, é assim que é. Eu estava dividida novamente. Kalin estava sendo legal, tentando me ajudar com a família, e eu sabia que deveria ser grata. Mas ele me achou tão patética que ele teve que pular para me salvar. Ele sentiu pena de mim? Mais como culpado, talvez. E eu não precisava de sua ajuda baseada em pena. Kalin está errado, na verdade. Olhei diretamente para seus olhos azuis e disse, este trabalho como freelancer é super meio período e o salário é terrível. Você não pode nem mesmo chamar isso de trabalho. Eu vi sua mandíbula apertar. Bom, eu o irritei, até minha mãe começar a puxar seu saco. Fui esquecida, graças a Deus, e quando Kalin se levantou da mesa para atender um telefonema 10 minutos depois, eu rapidamente me despedi da família e fui embora. Passei a tarde escrevendo descrições de automóveis para concessionárias de carros, meu novo e incrível trabalho freelance de merda. Eu continuei adormecendo no meu banquinho, então fiz uma pausa e fui para o meu deck para ver a chuva. Era deprimente e frio, geralmente o meu favorito, e parecia apropriado para a minha situação. Eu me aconcheguei na cadeira, a cadeira que eu compartilhei com Kalin, e olhei para a paisagem molhada da cidade. Eu precisava encontrar uma maneira de recuperar meu ritmo, me sentir animada com o futuro. Se eu tinha sido capaz de me recuperar de Eli e do fogo, certamente poderia me recuperar de Kalin e do fiasco do trabalho. Certo? Eu precisava fazer algo acontecer. Rolei pelos meus contatos e cliquei no senhor número errado. Eu sabia que era um risco, especialmente porque ele tinha acabado de voltar, mas eu estava cansada de esperar que as coisas simplesmente se encaixassem. Eu ia fazer isso, que se danem as consequências. Eu sei o que dissemos desde o início que não, mas acho que devemos nos encontrar. Tenho certeza de que há 1000 razões pelas quais isso não deveria acontecer, mas não me importo mais. Estarei no Cupis Café, sexta à noite às 19 horas. Espero que você não me deixe no vácuo novamente. Kalin. Porra! O que diabos ela estava fazendo comigo? Com ela mesma? Olhei para o telefone, sentado na minha mesa enquanto trabalhava no orçamento imobiliário para o próximo ano, e não consegui acreditar. Sua vida estava uma merda agora, então como sair iria ajudá-la? Ela tinha que saber que ele, não ia aparecer, certo? Quero dizer, depois de todos os vácuos, ela realmente achou que esse cara iria aparecer pessoalmente. Merda! Eu não esperava que ela estivesse no café da manhã Marshall. Ela nunca foi, e algo sobre o jeito que ela olhou para mim enquanto inalava panquecas encharcadas em xarope mexeu com a minha cabeça. Era quase como se eu sentisse falta dela, e isso não estava nem remotamente bem. A irmã de Jack, ela era porra da irmã de Jack, caramba. A irmã do seu melhor amigo, seu idiota. Certamente era apenas o sexo inacreditável mexendo com minha mente. Olivia era apenas Olivia Marshall, espertinha e desajeitada, e não havia como eu sentir falta dela. Porra, não. Tirei os óculos e esfreguei os olhos. Eu não gostava da ideia de Olivia ser abandonada, mas era totalmente culpa dela por propor que nos encontrássemos. O senhor número errado e a senhorita descagem incorreta concordaram com o anonimato, e só porque ela estava tendo um mau momento não significava que isso mudava as regras.
Lição difícil, mas ela estava procurando isso para si mesma. Olivia. Isso parece terrível. Sarah fez sinal para o barman encher seu copo e me disse, mas se pagar as contas, eu escreveria totalmente as descrições dos carros. É isso que estou fazendo. Cruzei as pernas e tomei um gole do meu ruim Coca-Cola. Eu não tinha vontade de me aventurar quando Sarah ligou para me convidar para o happy hour, mas o que mais eu realmente tinha para fazer? Normalmente, naquela hora do dia, eu saía para o meu deck e observava pateticamente os transeuntes, que ainda tinham seus empregos, voltarem para casa. Eu não tinha saído do apartamento desde 3 dias antes, porém, a parte do meu cérebro ainda funcionando aceitou o convite dela e me forçou a tomar banho para o meu próprio bem. Você vai conseguir outro emprego em algum momento. Você é uma grande escritora. Ela se recostou no banco e balançou a cabeça. Ainda não consigo acreditar que você era mãe 402. Adorei seus artigos. Obrigada, foi bom ouvir isso, mesmo depois do terrível acidente. Então ouça. Eu tinha um motivo oculto para o happy hour. Ela cruzou os braços e disse, você já está namorando, Eli. Porque meu cunhado é adorável e solteiro, e acho que ele amaria você. Sim, eu não tinha contado a ela sobre o Kalin e todo o sexo. Tomei outro gole. O pensamento de namorar me fez querer arrancar todo o meu cabelo. Não porque eu estava presa naquele idiota com a boca grande e corpo fumegante, mas porque eu não estava pronta. Quando o Kalin começou a me dar beijos longos e lentos naquela noite, comecei a me sentir claustrofóbica, com medo de cair sob a influência do romance. Felizmente, ele aumentou um pouco, mas isso me lembrou que eu não estava em condições de perseguir qualquer envolvimento. A única exceção era o senhor número errado, e isso era apenas porque já meio que nos conhecíamos. Obrigada, mas não, obrigada. Acho que não estou pronta. Talvez você não saiba que está pronta até sair com um cara. O barman colocou o copo de Sarah no bar na frente dela. E ela sorriu para ele antes de continuar. Você provavelmente está com medo porque Eli era horrível. Eli? Ela fez referência a Eli, nada. Eu não tinha percebido até aquele momento que Eli tinha perdido seu poder. Quando isso aconteceu, de repente, ele não era mais nada, eu não tive nenhum tipo de sentimento com a menção do nome dele. Era um avanço. Talvez fazer sexo com Kalin tivesse sido algum tipo de catalisador para a mudança emocional. Quer dizer, eu ainda achava que ele era um grande idiota, mas talvez ele tivesse servido a um propósito. Além da gratificação sexual, é claro. O que está acontecendo nessa sua cabeça? Sarah estava sorrindo, olhando para mim quando percebi que estava completamente desorientada. Você parece estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Parte de mim queria contar a ela sobre o Kalin, para obter sua perspectiva sobre a coisa toda, mas eu estava muito envergonhada. Eu ainda me sentia uma completa idiota por confiar nele. Em vez disso, eu disse. Então, lembra daquele cara do número errado com quem eu estava falando? Acho que vou encontrá-lo para um café. Kalin. Cara. Nick de VRY, cujo escritório ficava ao lado do meu, apareceu na porta. Sim, irmão. Nick era um cara legal. Ele tinha uma barba de lenhador e se vestia como um jogador de golfe, todas as polos da moda e calças que não serviam muito bem. Venha aqui. Nick entrou e fechou a porta. Ele ainda tinha o sorriso de uma criança, mas o cara era tão inteligente que provavelmente seria CFA em 5 anos. Preciso de um favor não profissional, Nick, e sinta-se à vontade para dizer não à merda. Não, nada disso. Eu só quero que você vá a um encontro às cegas por 1 hora. Depois de 5 cervejas e muito tempo pensando, eu criei um plano sólido na noite passada. Tudo o que eu precisava era que alguém aparecesse e fosse legal com ela e então ela poderia cancelar a coisa toda e seguir em frente. Eu contei a Nick uma meia-verdade sobre a história, dizendo que o senhor número errado era um amigo meu totalmente idiota que planejava deixá-la esperando. Normalmente eu simplesmente daria um fora, mas a garota passou por muita merda e eu sinto que isso poderia esmagá-la. Se você pudesse simplesmente aparecer, dizer que é o senhor número errado e tomar um café com ela, seria isso. Seja chato para que ela não se apaixone por você, claro. Então ela vai embora se sentindo bem consigo mesma, e eu te compro uma nova garrafa de uísque. Ele começou a balançar a cabeça. Ela deve ser muito feia se você não está fazendo isso sozinho. Eu te disse, ela me conhece, então eu não posso.
Ela é a irmã mais nova do meu amigo e isso não respondeu a pergunta sobre sua aparência. Ela é linda, ela era. Juro por Deus que meus ouvidos começaram a zumbir quando ela subiu no meu colo em sua varanda, mas ela é como um cachorrinho indefeso e patético. Apenas faça com que ela se sinta bem e saia. Ele olhou para mim e eu sabia que ele estava dentro. Ele era muito bom em agradar as pessoas, e também um super admirador de uísque. Eu só estou fazendo isso pelo Glenfarclas 25. Onde diabos eu vou encontrar isso? Eu tenho um cara. Ele se aproximou e sentou-se na cadeira de hóspedes, anota aí. Clark Hillers. Dundee Scott Co. Iria custar muito, mas eu não podia deixar Olivia sentada sozinha em um café. Passei os próximos 10 minutos informando sobre qualquer informação pertinente que ele precisasse dos textos, e quando ele saiu do meu escritório, eu tinha certeza de que nada poderia dar errado. Olivia. Passei batom vermelho e coloquei um pouco de pó no nariz. Eu não só estava usando uma maquiagem completa para a noite, mas eu ainda tive tempo para fazer cachos no meu cabelo liso. E a melhor coisa, era uma noite excepcionalmente fria, o que significava que não havia problema em combinar meu vestido preto com um cardigan preto felpudo, meia calça e botas. Porque todo mundo sabe que se você for tiver menos de 70, suéteres e botas são aceitáveis. Certo? Apaguei a luz do banheiro e não pude acreditar que finalmente encontraria o senhor número errado. Senti que ia vomitar. Eu estava tão nervosa e animada, e tive que ficar me lembrando que existiam sérias preocupações sobre o cara. Ele tinha me ignorado várias vezes, então ele provavelmente tinha coisas estranhas acontecendo em sua vida pessoal, como corpos enterrados, bonecas feitas de cabelo humano e uma infinidade de esposas escondidas. Inferno, eu estava bastante convencida de que ele com certeza iria me assombrar essa noite. Isso obviamente era coisa dele. Lembrei-me disso enquanto borboletas destruíam meu estômago no caminho para o café. Ele não iria aparecer, então. Não há razão para ficar nervosa. Respirei fundo quando cheguei lá, agarrei a maçaneta e abri a porta. Eu mal tinha dado um passo para dentro quando ouvi atrás de mim uma voz profunda: descagem incorreta. Engoli em seco, e as coisas ficaram em câmera lenta enquanto eu me virava, o mundo girando comigo enquanto eu olhava para ver meu número errado. Eu não sei o que eu estava esperando, mas o cara que estava ali era da minha altura, com uma barba cheia e um grande sorriso. Ele parecia estar pronto para um jogo de golfe de fraternidade enquanto sorria para mim. Número errado? Ele assinou com a cabeça e sorriu, então nós compartilhamos um meio abraço desajeitado. Ele disse: eu peguei uma mesa para nós perto da janela. Ah, incrível, eu segui e não fiquei desapontada, por si só, porque ele era um cara bonito o suficiente. Mas acho que esperava sentir algum tipo de consciência ou familiaridade com ele, como uma conexão importante, e não parecia que isso estava acontecendo. Eu deslizei em sua cabine e nós compartilhamos um sorriso nervoso. Eu disse: eu não posso acreditar que finalmente estamos nos encontrando. Não é? Ele assentiu e sorriu. A coisa toda é tão bizarra. Quero dizer, você estava lá, então você sabe, mas ainda assim. Ele disse: não é. HMMM, 2 não é. Em 1 minuto não seriam algo errado, mas 3 provavelmente seria. Eu mandei uma mensagem e perguntei o que você estava vestindo, e você disse que o vestido de noiva da minha mãe. Ele deu uma risada e disse: o resto é história. Sim. É assim que eu me lembro também. Lembra daquela vez que você irritou aquele cara por causa do Otters? Eu lembro, acenei para a garçonete. Então, qual é o seu nome? Número errado? Podemos dizer agora, certo? Ele sorriu. Acho que podemos. Eu sou o Nick de VRY. Eu balancei a cabeça. Número errado tinha um nome real. Nick. Eu sou Olivia Marshall. É bom finalmente conhecê-lo. 2 sorrisos nervosos em uma pequena mesa. Limpei minha garganta. Então, o que você faz, Nick? Estou em finanças. Chato, certo? Eu sorri, irritada que a palavra finanças instantaneamente colocou a imagem de Kalin na minha cabeça. Bom, chato, mas que paga bem, no entanto. Isso é? E você? Eu sou uma escritora, por favor, não pergunte onde eu trabalho. A garçonete veio e anotou meu pedido, e então meu telefone tocou. Enquanto Nick pedia um pedaço de bolo, olhei para a mensagem. Sarah, então? Parece legal. Sarah, não é uma conexão de amor. Que pena, gatinha. Obrigada. Coloquei meu telefone no bolso do meu suéter.
Então, em que parte da cidade você mora, Nick? Você cresceu aqui. Qual a sua história? Ele se inclinou para trás e acariciou seu queixo, onde eu presumi que seu queixo estava sob todo o arbusto. Cresci em Casey e moro em Miller. Então você é um cara do subúrbio. Este sou eu. Ele parou de acariciar, mas eu tenho muita credibilidade nas ruas, com certeza. Não me faça provar isso. Eu sorri. Como você faria isso? Dançando break. Óbvio. Eu tenho medo de ter que fazer você provar isso. E Nick, que Deus o abençoe, me deu um sorriso, levantou. Se começou a fazer um moonwalk no meio do café lotado. Eu me diverti muito conversando com você, Olivia. Eu também. Paramos na frente do meu prédio, e eu estava tão pronta para terminar o encontro. Nick era ótimo, mas pessoalmente não tínhamos a eletricidade crepitante que existia em nossos textos. Tipo, nenhum milímetro. Honestamente, eu não conseguia nem imaginar Nick tendo pensamentos sujos, muito menos enviando-lhes uma mensagem de texto. Ou me provocando. Ele era apenas, legal. Engoli em seco e olhei para o rosto dele, realmente olhei. E ele era definitivamente fofo. Eu odiava o estúpido fator de falta de química, porque ele havia chegado, e tudo o que eu sentia no estômago era um desgosto em relação a Nick. Tão decepcionante. Droga, não. Eu dei um passo à frente e coloquei minha boca na sua. Um beijo de teste. Talvez nós trocássemos um beijo que entrasse para o livro dos recordes e isso mudasse tudo. Eu não estava acima de forçar as coisas neste momento, eu precisava de uma vitória. Nick fez um som de assobio de respiração pelo nariz, e então ele virou a cabeça e simplesmente soltou tudo. Ele beijou minha boca forte pra caralho. Eu não sabia se ele tinha uma língua grotescamente grande ou se ele estava apenas tentando ver se ele poderia encaixar a coisa toda na minha boca, mas beijá-lo mexeu com a minha respiração. Havia tanta coisa acontecendo na minha boca que eu não conseguia respirar o suficiente. Estava cheio de paixão pretendida e uma grande quantidade de saliva, mas simplesmente não funcionou. E parecia que eu poderia ter pego um fio de barba na minha boca. Eu me afastei e sorri. Obrigada novamente pelo café. Tenha uma boa noite, Nick. Kalim. Nick me mandou uma mensagem depois do encontro. Ela parecia legal e acho que correu bem. Perfeito. Fiquei esperando LV mandar alguma mensagem para o número errado, mas ela estava estranhamente quieta. Subi para a academia e treinei, e quando cheguei em casa, havia uma mensagem. Senhorita descagem incorreta, obrigada novamente por esta noite, foi divertido. Eu queria ser breve, então respondi com, concordo. Senhorita descagem incorreta, pelo beijo, a propósito. Li 2 vezes, depois li de novo. O beijo. Eles se beijaram. Nick beijou Olivia. Eu mandei uma mensagem, sim, vamos falar sobre o beijo. Eu esperei. Andei de um lado para o outro e bebi água enquanto esperava. Então eu mandei uma mensagem para aquele filho da puta. Você a beijou? Por que diabos você beijou Olivia? Quando meu telefone finalmente vibrou, eram os dois fazendo check-in ao mesmo tempo. Nick, ela me beijou, cara, juro por Deus. Olivia, foi uma má ideia, vamos esquecer que eu fiz isso, ok? Comecei a responder a LV, mas Nick mandou uma mensagem de novo. Nick, por quê? O que ela disse? Droga, eu mandei uma mensagem para Olivia primeiro, como número errado. Você quer esquecer? No segundo em que apertei enviar, Nick estava mandando mensagem de novo. Nick, porque eu não quero te irritar, mas eu realmente achei muito legal. Não. Fora dos limites. Eu mal apertei para enviar quando Olivia respondeu. Olivia, eu quero. Eu aprecio nossa amizade de mensagens de texto e não quero que isso mude. Nick, podemos falar sobre isso. Querido Deus, eu estava prestes a perder minha cabeça. Mandei uma última mensagem para Nick, conversamos amanhã, mas ela está louca com um monte de problemas. Você não quer nada disso. Confie em mim. Eu pedi seu uísque, de qualquer forma. Olivia. Assim que Nick sumiu de vista, voltei para fora e fui para o Walmart. Eu só não estava com vontade de ir para casa ainda. Conhecer o número errado tinha sido minha grande solução para todo o mês que minha vida se tornou, mas depois daquela revelação decepcionante, eu realmente só precisava de uma comida gostosa. Porque o mês estava mais forte do que nunca. Felizmente não havia uma fila na porta quando cheguei ao Tedano Alice Ice Cream,
O que geralmente acontecia depois de escurecer, era um local quente pós-encontro. Caminhei até o balcão, pressionei meu nariz contra o vidro e quis tudo. Por favor, poderia pegar um malte de chocolate, era um clichê total, mas eu só queria comer triste até vomitar ou adormecer com um bigode de chocolate. Desci a fila, passei meu cartão e peguei meu malte do garoto sorridente com medidores enormes em seus ouvidos. Obrigada. Virei-me para sair da loja e quase esbarrei, literalmente, em Glenda. Murmurei algo parecido com "Oh meu Deus, desculpe", logo antes de nós duas nos olharmos sem jeito e rapidamente passarmos através do "eu conheço você, espera, algo ruim aconteceu conosco, isso é desconfortável". "Oi, Olivia", ela foi melhor do que eu na recuperação. Ela sorriu e disse: "Este é meu marido". Bem, esta é Olivia Marshall. Eu nem tinha notado o cara ao lado dela. Tentei sorrir e disse: é um prazer conhecê-lo". Limpei minha garganta. "Bom ver você, Glenda". Ela parecia tão legal quando disse: "Você também". Eu me virei e fui para a porta, querendo chorar porque que diabos, eu sentia a falta dela. Mas assim que agarrei a maçaneta, me virei e disse: "Hein, Glenda?". Ela estava falando com o marido, certamente sobre mim, mas ela levantou a cabeça e disse: "Sim? Só quero me desculpar. Eu realmente gosto de você e me sinto péssima por ter mentido. Eu sabia que os outros clientes de sorvete estavam levando uma bronca, mas eu não me importei, eu nunca quis, é só. Eu queria o trabalho suficiente para deixar você entender mal". Glenda me deu um de seus sorrisos super legais e maternais e disse: "Está tudo bem, Olivia. É muito legal de sua parte dizer isso". Engoli. Não posso imaginar o que você pensou quando ouviu. Só contei a uma pessoa, mas aparentemente ele era a pessoa errada. Independentemente disso, foi uma coisa terrível de se fazer e eu realmente sinto muito. Oh. Ela ergueu uma sobrancelha e disse: "Essa pessoa pode ter falado, mas foi Andrea quem me contou". Andrea, eu não tinha ideia de quem ela estava falando. Seu marido havia se afastado de nós e fingia examinar as seleções caseiras de sorvete. Andrea Zuirtes. Minha ex-estagiária. Ela ergueu os óculos e disse: "Nós a vimos quando almoçamos nos Ills, lembra? Aquela garota. Como ela sabia? Ela disse que nos ouviu falando sobre a coluna, e sua consciência a obrigou a me ligar". Ela revirou os olhos e disse: "Aparentemente ela foi para o ensino médio com você. Todos nós sabemos como isso acontece". Não me lembrava de nenhuma Andrea Zuirtes, mas ia procurá-la assim que chegasse em casa. Que puta. "Eu preciso ir, Olivia", Glenda disse, gesticulando em direção ao marido, "mas eu não tenho ressentimentos. Tome isso como uma lição de aprendizado e siga em frente, ok?". Eu queria chorar de novo porque ela estava sendo tão legal. Eu balancei a cabeça e consegui resmungar algo como "desculpe novamente e tenha uma boa noite", antes de pegar meu malte e desaparecer na noite. Andei um quarteirão e depois me sentei em um banco quando me dei conta, a terrível verdade de tudo isso. Puta merda. Kalin não tinha contado a ninguém. Eu me senti doente ao pensar em seu rosto enquanto eu estava sendo uma absoluta bruxa com ele. Comparei ele com seu pai, o GH. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para ele. Kalin, eu sinto muito. Eu sei que não foi você quem contou e eu sinto muito por ter sido uma vadia, especialmente depois da noite de sexo. Levantei-me desse outro quarteirão antes de verificar meu telefone. Nada. Enviei outra mensagem. Eu sei que você provavelmente está bravo comigo, mas por favor, saiba que eu me arrependo muito da maneira como eu tratei você. Você não merecia e eu sou a maior idiota do mundo. Caminhei o resto do caminho para casa e, quando cheguei ao saguão, enviei outra mensagem. Ok. Então você está me ignorando. Eu mereço, mas por favor me perdoe. Eu sei que somos idiotas um com o outro o tempo todo, mas fui além de nossas brincadeiras habituais e não poderia estar mais arrependida. Se você quiser descer e conversar, minha porta estará destrancada e eu vou comer ramen de culpa. Apertei enviar, mas assim que entrei no elevador, apertei o botão do andar de Kalin. Eu tinha que fazê-lo me ouvir. Respirei fundo antes de bater em sua porta. "Por favor, não deixe Jack estar em casa, e por favor, não deixe nenhuma mulher estar lá". Eu estava enfiando a mão no bolso da saia para verificar meu telefone, quando a porta se abriu. Lá estava ele. Seu rosto não mostrava nada, todo profissional, como se eu estivesse à sua porta vendendo aspiradores de pó. Ele parecia impaciente, como se quisesse me apressar. E tão distante que doía respirar. "Posso falar com você por um segundo? Seu irmão".
Agarrei a frente de seu moletom e o arrastei para o corredor. Eu só preciso de um segundo. Por favor? Ele fechou a porta atrás dele e eu senti algo pulsar pelo meu peito enquanto o pomo de Adão dele balançava em torno de uma andorinha. Eu soltei sua camisa, mas minha mão imediatamente sentiu falta da largura sólida de seu peito. Eu levantei meus olhos de sua garganta e disse: Você recebeu minhas mensagens. Sua mandíbula flexionou. Meu telefone está carregando no escritório. E aí? Engoli. Era mais difícil dizer pessoalmente. Ouça, Kalin. Sobre o outro dia. Esqueça, sua mandíbula apertou novamente e ele disse: Não importa sim. Eu estava errada. Esqueça isso, LV. Combinamos que foi um erro. Pare de me interromper. Eu não estou falando sobre o sexo, ok? Então meu irmão abriu a porta e olhou para frente e para trás entre nós dois. O que vocês estão fazendo aqui? Nada. Enquanto eu disse: Conversando. Deixe-me adivinhar. Livy quer voltar a morar conosco agora que está desempregada. Vai se catar. Fiquei aliviada por ele não ter ouvido, mas sua atitude indiferente sobre a minha vida me irritou. Revirei os olhos e implorei a Kalin sem emoção: Por favor, apenas leia minhas mensagens. 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 Por favor.